Olá, bom dia. Hoje é 20 de abril de 2020. Eu sou o psicólogo João Januário Martins. Tenho uma página no Face com meu nome e também com o nosso espaço terapêutico Zen Religar. Então, duas páginas de Face. E também o Instagram, no meu nome também, João Januário. Hoje eu gostaria de estar falando sobre o karma e a lei do karma. Qual é a diferença entre os dois? Ou lei de ação e reação, conforme nós aprendemos pelas leis da física mecanicista de Newton, Isaac Newton, não é? O karma é conhecido para nós entendermos, o karma é uma palavra sanscrita, ela tem origem no hinduísmo, não é? Lá na Índia, e ela significa ação. E a lei do karma, ela é conhecida como a reação. Então, toda ação corresponde a uma reação. Não é assim que nós aprendemos pelas leis da física do Newton na escola. Então, daí a gente pode subentender que nós ficamos presos assim a movimentos kármicos, inclusive de reencarnações, através da lei do karma, conforme as nossas reações. Então, o que nós temos que tomar cuidado são com as nossas reações. E aí os grandes mestres de diferentes épocas, os mestres espiritualistas orientais, ou o nosso mestre maior, o Cristo, para aqueles que são cristãos, não é assim? O que eles nos recomendavam? Recomendam não confrontar o mal com o mal, porque eles nos dizem assim: toda vez que nós confrontamos o mal com o mal, nós estamos envolvidos no mal, nós estaremos envolvidos em ódio e paixão. Essa fala está no livro I Ching, do oráculo da sabedoria chinesa. E o próprio Cristo fala para nós orar pelos que nos perseguem e caluniam, para não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, naquela passagem com o apóstolo Pedro, não é assim? Então, algo nós vamos ter que aprender com tudo o que com tudo o que nos acontece, inclusive agora, com o advento da pandemia do coronavírus, não é? Onde, por alguma razão, a humanidade como um todo, no seu inconsciente coletivo, está tendo uma ação contra o planeta, contra a própria natureza, contra a própria humanidade, e aí está sendo gerada uma reação, né? Nós estamos gerando uma lei do karma. Nós tivemos uma ação contra o planeta e estamos colhendo, né? Estamos atraindo e vivenciando a lei do karma, que é nesse momento da pandemia do coronavírus, ou em tudo que nos acontece na vida. Em tudo existe uma finalidade, um significado, como diz o mestre Jung, né? Nada nos acontece por acaso, não existe o acaso, existe uma lei de sincronicidade, né? Efeitos sincronísicos, né? Em que foi por conta que o chinês lá comeu carne de morcego, sei lá o que, de cobra, e aí gerou tudo isso. E o que nós estamos fazendo há algum tempo com esses países considerados do terceiro mundo, que nós somos também, o Brasil também tudo foi transferido lá para a China por conta de se ter mais lucro, né? As grandes empresas multinacionais foram tudo para a China, né? Aproveitando a mão de obra semi-escrava deles. E aí a gente está pagando o preço agora, tá certo? Onde uma grande maioria ainda vive na exclusão, quer seja na China, no Oriente, na Ásia, na África, na América Latina, certo? Principalmente. E os pobres, é lógico, dos países chamados ricos, né? Então a gente tem que aprender com tudo isso e tentar daqui para frente nos repensarmos, né? Nos recriarmos. Por que tanta pressa? Por que tanto egoísmo? Por que tanta intolerância? Por que tanto preconceito, né? E de repente está aí tudo, né, sendo nos mostrado na cara. Enxergue quem quiser, quem puder.
nesse momento de recolhimento, de quarentena, para aqueles que têm bom senso, né? Se protegendo, usando máscara, quando sai, usando máscara, evitando contatos sociais, aglomeração e todos os procedimentos de proteção que a gente tem. Exaustivamente, os profissionais da saúde têm nos orientado. Aliás, oremos muito pelos profissionais da saúde que estão se sacrificando. Muitos deles já morreram, muitos ainda vão morrer, porque eles estão na linha de frente, né? Então eles têm que ser muito respeitados por tudo que eles estão fazendo, né? Eles têm que ter muita sustentação nossa, nós podemos doar muita energia de cura para ajudar as equipes de médicos e enfermeiros que atuam nesse plano e no plano espiritual. Temos certeza, né, que espíritos ascensionados, equipes de Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros médicos, enfermeiros do espaço estão atuando, terapeutas estão atuando aqui no nosso planeta. Nós temos que colaborar. Como? Com a nossa energia de cura, com o nosso ectoplasma. Todos nós somos capazes de doar energia de cura. Nós podemos fazer nossas orações para dar sustentação a essas equipes desse mundo e do outro mundo. Nós podemos fazer, nos movimentar, vendo aqueles que mais precisam, fazendo doações, né, daquilo que nós podemos doar, né, cestas básicas, alimento para aqueles que mais sofrem, os excluídos, certo? Nós falamos sobre a lei de ação e reação, a lei do o karma e a lei do karma como ação, lei do karma como reação. A lei do karma também tem uma palavra sânscrita que se diz samsara, significa a lei do karma, né? Tudo aquilo que a gente vai ter que responder e respondemos, né? Nesse grande inconsciente coletivo da humanidade, da nossa família, nós vivenciamos. Hoje tem a constelação familiar, há alguns anos, através do trabalho belíssimo de Bert Helling. Ele vem falar do inconsciente coletivo da família, né? Tudo tem uma justa causa, tudo que está nos acontecendo agora está no emaranhado de uma família, do inconsciente coletivo, da nossa própria família. Enquanto nós não entendermos isso, a nossa vida segue se repetindo aquilo que os nossos ancestrais já passaram, né? A maioria de nós somos descendentes, né, de imigrantes, nessa mistura que é o brasileiro e tantos outros povos. Nós trazemos as nossas descendências e tudo que os nossos ancestrais viveram nas suas vidas, em outros países e mesmo aqui no Brasil, né? Com tudo que o Brasil viveu, da escravatura, de tudo aquilo que o povo brasileiro vivenciou, não só os negros, né? Mas os brancos, todos nós temos responsabilidade, claro que temos, né? Nós somos descendentes desses ancestrais que roubaram, que saquearam, que exploraram, que escravizaram, que mataram. Nós somos descendentes deles, para não dizer os próprios, na reencarnação. Então a gente tem que responder por isso, tentando fazer diferente daqui para frente, né? Pelo menos reconhecendo o erro inconsciente dos nossos ancestrais, o erro inconsciente que nós estamos cometendo nessa vida ou em outras, ou nesse grande inconsciente coletivo da ancestralidade de todos nós. Vamos reconhecer nossos ancestrais, honrá-los, agradecer por tudo que eles fizeram por nós, mas a gente tem que entender que eles têm que seguir o destino deles, cada um com a sua culpa, para que nós possamos viver nossas próprias vidas, né? Assumindo nossas próprias culpas e daqui para frente tentando fazer diferente, não é assim? Então, através de um karma, de uma ação de hoje, pense em soma de vetores, tá? Existe um karma que é uma ação, um movimento, e a lei do karma é uma reação que pode estar na mesma direção, mas sentido contrário. Se está vindo uma ação negativa, onde nós estamos atraindo psiquicamente um acidente, uma doença, nós podemos gerar, né, uma força contrária, de mesmo sentido, de mesma direção, sentido contrário, para anular, né, aquilo que for de negativo. Se for para somar, que seja positivo, mas não negativo, que possa nos prejudicar ou prejudicar aos outros.
Então a gente pode entender assim, a lei de ação e reação, o karma e a lei do karma como a soma de vetores, né? Que pode, aquilo que for negativo pode ser anulado através de uma nova predisposição. O Jung diz que a doença chega por uma imagem e a cura também se dá por uma imagem. Então faz bem esse sentido, né? A imagem de uma doença que está se aproximando psiquicamente para nós estamos atraindo essa doença inconscientemente, ela vai chegar em nós, o nosso corpo, como está acontecendo com esse vírus, chegou, mas a gente pode gerar uma força contrária para anular, né? Uma força voltada para o bem, voltada para o amor incondicional, o amor verdadeiro, voltado para a tolerância, para o acolhimento, certo? Muito diferente do que tem sido praticado pela maioria, tá certo? Então a gente vai vencendo a uma outra lei de Newton. Você vê, se fala que Newton é lei mecanicista de séculos atrás, ultrapassado pela física quântica, mas não está, tá? Embora a gente efetivamente tem que vivenciar a física quântica, que fala do indeterminismo, da impermanência, não é tudo isso, da relatividade, mas nós estamos presos a séculos anteriores. A gente está preso ainda a essa lei de ação e reação. Nós estamos ainda presos a uma lei da inércia, onde a gente fica ou parado, ou, como diz o Newton, no movimento parado, sem movimento na inércia, ou com um movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento retilíneo uniforme significa rotina, hábitos, condicionamentos, onde a gente só reage e faz sempre as mesmas coisas. Então é uma lei da inércia. A nossa mente ainda está presa a séculos anteriores, como diz Jung. Se bobear a época medieval, se bobear ainda estamos presos a essa época medieval de lançar gente para a fogueira, para a forca, a gente tem uma facilidade para isso absurda. E ainda, por incrível que pareça, preso lá a lei de Italião, lá de Moisés, 4.000 anos atrás, ou há 2.000 anos atrás, antes de Cristo, a lei do Italião que diz olho por olho, dente por dente, confrontar o mal com o mal. Lei de Italião, imagine, 4.000 anos atrás, gente. Olha como que psiquicamente, mentalmente a gente precisa mudar, evoluir muito ainda. Mas a gente precisa começar, né? Através de uma ação, através de um karma que a gente vai começar agora, né? Se a gente quiser, se a gente achar que é por aí, certo? E daqui para frente gerarmos uma lei do karma diferente para nós, uma reação diferente, voltada, uma ação para o bem, a gente tem uma reação também do bem, uma reação com amor, uma ação com o amor tem uma reação com amor, uma ação de perdão tem uma reação também de perdão, percebem? É assim, a lei da vida é isso. Se a gente quiser o bem para nós, para a nossa família, para a humanidade, a gente tem que começar a desaprender tudo aquilo que a gente fez, foi até agora, reaprender, se reinventar, se desconstruir, reconstruir, renascer em espírito, como diz o Cristo, tá bom? Possamos refletir sobre isso, tá? E devagarzinho, sem pressa daqui para frente, porque não adianta ter pressa. Veja aí, a maioria está respeitando, né, o isolamento, e que a gente possa voltar diferente daqui para frente, sabe? Sem pressa, vivenciando cada momento, tornando sagrado cada momento, voltando a sacralizar a vida, valorizando a vida acima de tudo, valorizando mais a família, a nossa família, os nossos ancestrais, valorizando mais a humanidade como uma grande família. Então, permaneçam na fé, busque a sua religiosidade interior, busque a essência divina, Cristo dentro de si mesmo, e pergunte para o divino interior que todos somos: o que é esperado de mim daqui para frente? O que eu posso contribuir? O que eu posso da minha parte fazer? Pense, podemos ajudar muito com nossas orações, com nossas energias de cura, dando sustentações a essas equipes médicas que atuam nesse mundo e aqueles que estão na sustentação do outro mundo atuando aqui também. Fiquem com Deus, até uma próxima. Obrigado, gratidão.